Boa noite, guerreiros. Como que é a parada? Tem homem de verdade aqui assim? Aqui tem homem? Aqui tem homem de verdade. Aí, a galera tá afiada. Prazer e uma honra estar aqui com vocês. Nós temos visto que Deus tem levantado mesmo existe algo acontecendo no Brasil em relação aos homens. Durante muitos anos o hype e o movimento de dentro das igrejas era muito mais volumoso com a mulherada, né? Era muito normal tu ir numa igreja e as mulheres estão rompendo tudo e os caras cansados, né? Uma letargia. Hoje em dia está invertendo o papel e aí nós estamos alinhando, na verdade, a visão e o propósito. Lá na igreja da cidade, nós estamos indo para a nossa 5ª conferência, as mulheres começaram agora a fazer a delas, lá a gente tem oração, já tem quase 6 anos, todos os dias, 5h30 da manhã, a gente faz uma oração, ininterrupto isso, desde o começo da pandemia até hoje, essa oração permanece, e depois as mulheres começaram, o nosso culto lá continua rompendo também todo mês, e parabéns, vocês conseguirem numa quinta-feira à noite, igual a gente faz segunda-feira à noite lá, reunir milhares de homens assim, é uma vitória mesmo. Continuem, perseverem. E sabe o que eu tenho falado, pastor? Eu acredito que é algo de Deus para a igreja brasileira. A igreja que está começando o ministério de homens por esses anos, depois da pandemia para cá, daqui uns 10 anos vai estar agradecendo a Deus por ter começado. Porque quem deixar para daqui uns 10 anos começar o ministério de homens, o pau está quebrando, gente. Nós já temos uma dificuldade gigantesca com essa molecada que está chegando aí, mas só que daqui uns 10 anos, esses meninos, fãs do Mr. Beast de hoje, vão estar casando daqui uns 10 anos. E aí nós vamos ver o pau quebrar mesmo. E aí, se nós tivermos preparado esses meninos para daqui uns 10 anos para eles casarem, então nós temos um desafio gigante, mas que com o ministério de homens vai ser facilmente superado em nome de Jesus. A gente vai conversar depois do culto ainda, mas deixar um conselho para vocês. E só de olhar aqui de cima, e a gente está num papo de família, amém, gente? E só de olhar aqui de cima já dá para perceber, nós precisamos trazer os mais jovens para os nossos cultos. Os nossos cultos precisam ser interessantes para meninos de 14, 15 anos, de 18, de 22, de 21. E a gente olha e sabe que a faixa etária é anos 80 para baixo, né? Então a gente precisa alcançar a galera 90, 2000. Né? Precisamos alcançar os Enzos, os Gaels, né? Porque só tem João no nosso culto, Tadeu, Sebastião. Hoje em dia não tem mais esse molecado. Hoje em dia é o Gael, é o Noah. A gente precisa ter esses moleques no culto, né? Os Noahs precisam vir para o culto também. O Enzo, né? E sem piada com os Enzo, eles estão com a gente também, amém, gente? Nós vamos alcançar esses meninos aí. Porque hoje tu pergunta para um menino adolescente, a referência dele é o Mr. Beast, né? Se você não conhece, procura saber. Não vou ter tempo para explicar, nem vou gastar tempo aqui explicando que é o Mr. Beast para você. Mas essa é a referência dessa nova geração. E lá na igreja, lá nos Homens de Honra, nós temos um ministério chamado A Base. A Base fazendo relação com o futebol mesmo, né? A Base, categoria de base. A gente tem um ministério junto com os adolescentes chamado Base, que acontece no dia seguinte do nosso culto, e a gente dá aula de ferramenta para os meninos, a gente ensina a trocar pneu de carro, a gente dá uns toques sobre paternidade, muitos ali não têm os pais na igreja, então a gente provoca eles a chamar o pai para lavar o carro junto, aí jogar bola junto, assistir um filme junto, e os filhos estão evangelizando os pais estão se convertendo e Deus está fazendo um rebuliço, mas o nosso culto lá a gente já conseguiu criar essa ponte, então a molecada vem para a nossa celebração também, então façam esse esforço. Se você tem um filho, traz ele para esse ambiente aqui. Ainda que seu filho tenha 8, 10 anos, o melhor lugar para o seu filho crescer é esse ambiente aqui. Você pode ter certeza disso. E a linguagem, ainda que agora não alcance ele, daqui a pouco ele vai sendo preparado de forma antecipada para o futuro que Deus tem para ele. Então, parabéns pela iniciativa. Não desistam, avancem, prosperem, perseverem, porque Deus vai fazer muito através de vocês. Amém? A galera acho que preparou um vídeo aí. Nós temos uma conferência de homens em setembro. E para a gente depois seguir viagem aqui na mensagem, mas eu queria mostrar para vocês o vídeo e convidar vocês para estarem lá com a gente em setembro. Uma galera que já esteve lá com a gente, mas todo ano
A gente tem gente do Brasil todo lá com a gente, vai até gente de fora do Brasil. Nós estamos indo para a nossa 5ª conferência dos Homens de Honra e tem sido uma bênção que Deus tem feito lá. Então tem um vídeo aí de divulgação, depois eu falo um pouquinho e a gente segue aqui. Pode soltar aí. É aqui no meio que vai passar? Deixa eu sair fora aqui, né? Antes de assumir papéis, o homem precisa assumir sua identidade. Antes da liderança, precisa vir a paternidade. Antes de ser referência, precisa vir o ser filho. Tudo começa na filiação. Ver Deus como Pai é algo que é o plano dele para nós. Desde o nosso nascimento, na verdade, na nossa concepção, há uma conspiração para que isso não aconteça. O curso natural da humanidade é a desconexão desde a queda original. E Deus, Ele com o seu amor, Ele vem, gosto muito de pensar assim, Ele vem com o seu amor, envia Jesus para resgatar um planeta de órfãos. A chegada de Jesus é para revelar o coração do Pai e viabilizar essa conexão, enfim. Alguns homens aprenderam sobre força, outros sofreram com a ausência, alguns receberam direção, outros silêncio. Mas existe algo a respeito da hombridade que toca a todos nós. Todo homem nasceu para ser filho. E nesse processo precisamos vencer as marcas que a vida nos imprime. Meu pai também não teve pai. O que ele entregava acabou sendo uma estratégia maligna para deturpar o meu relacionamento com Deus. Então, Deus distante, Deus inacessível, um Deus que nunca me busca, um Deus que nunca me procura, um Deus que não tem amor, mas só pede amor. Então, nesse sentido, meu relacionamento com Deus ele ficou muito turvo e complexo. Deus não é o que fizeram conosco, e nós também não podemos ser o reflexo das nossas feridas. A filiação é forjada em meio à dor, mas floresce a partir da cura. Filiação não é estado, é processo. Não é passividade, é jornada, é movimento, é ajuste. É uma decisão constante que precisa ser feita diariamente. É uma transição até a maturidade. O homem nasce filho, cresce filho, erra e aprende como filho, amadurece como filho e só depois torna-se todas as outras coisas. Antes dos papéis, das atividades e das funções, assuma quem você é. Temos um propósito, temos uma jornada, temos uma identidade, temos um pai e por isso somos o que somos. Somos homens de honra, somos homens como Jesus, somos filhos. Conferência Homens de Honra 2026. Filhos, homens semelhantes a Jesus. De 3 a 5 de setembro, na Igreja da Cidade, Campos Colina. É isso aí. Então, se você puder dar uma moral pra gente, entra lá depois, ic.homens de honra é o nosso Instagram. Ali na bio do nosso Instagram tem o link da conferência, preço tudo muito acessível, é pra gente trazer a galera mesmo. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Amém? Vamos lá então, fazendo relação com o nome aqui, vamos falar hoje sobre sermos forjados para servir. Forjados para servir. A ideia então da forja, e acho que boa parte dos cristãos aí assistiram o filme quando lançou, né? O filme da forja. E pensar na forja para um homem é muito conectado com a nossa identidade, porque homem é bruto. Homem é inflexível. Homem, né? Poucos têm coragem de subir, igual o guerreiro subiu aqui, e, igual a gente fala lá, e abrir o zíper assim e mostrar tantas áreas da sua vida. A não ser que você tenha feito um 30 semanas e saiba o que é ser vulnerável, e saiba o que é assumir responsabilidade, falar na primeira pessoa, até que o homem aprenda isso, é muito difícil para o homem sentar numa mesa e ser vulnerável. É muito difícil um homem decidir ser moldado, passar por um processo de forja, passar por um processo de transformação, e é assim que uma espada é feita, é assim que uma ferramenta é feita. Ela vai para altíssima temperatura, para que ela possa se tornar flexível, e ali então o ferreiro possa bater, arrancar todo tipo de detalhe a mais, para deixar ela exatamente como ela tem que ficar. E Deus deseja nos colocar numa forja.
A cada encontro coletivo onde homens se reúnem, Deus vai moldando o nosso caráter. E nessa noite não vai ser diferente, amém? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, diz assim, versículo 6. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Essa palavra mantenha aqui é uma palavra grega que traz uma ideia de acender, pôr fogo, inflamar a mente, reavivar ou ser fervoroso. Então, quando nós lemos em português, nós pensamos que é só uma ideia de estabilidade, né? de manutenção. Mantenha. Faz aí a chama de Deus que está em você ficar acesa, mas não. Deus, na verdade, através do apóstolo Paulo, está falando para nós acendermos essa chama. Para nós inflamarmos a nossa mente e reavivarmos o nosso coração. Sermos fervorosos com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E o problema de muitos homens, talvez a maioria deles, é que nós estamos gastando a nossa energia, a maioria das vezes, fazendo coisas ou muito irrelevantes, ou só para o nosso prazer. Então, é muito normal você ouvir um cara dizer assim, pô, eu estou há 4 anos sem tirar férias, e o cara fala isso com orgulho. Eu não lembro a última vez que eu folguei, e o cara fala isso feliz. Vai perguntar para tua esposa, quem é que é casado aqui? Você que não levantou a mão, Deus virá em seu favor, tá, guerreiro? Mesmo com essa lata cansada aí, vai dar certo, tá? Deus vai te ajudar. Foi a maioria que levantou a mão, quase não deu para ver você, mas eu sei que tem uns que estão na oração aqui. Deus vai tocar o coração de uma guria aí, vai dar certo, tá bom? O problema é esse, que nós estamos batendo no peito e nos orgulhando de coisas que nós deveríamos sentir vergonha. Porque é bom ter um homem produtivo, amém, guerreiro? É bom ser produtivo, é bom trabalhar, é bom trazer fruto para casa, mas não é só isso. Existe um desequilíbrio na masculinidade que nós vamos, sem perceber, gastando muito tempo com coisa que talvez não tenha tanta relevância assim. E a maturidade vai chegar, os cabelos brancos vão chegar, algum dia o Espírito Santo vai te pegar, e aí você vai olhar para trás e dizer assim, cara, se eu tivesse sido equilibrado, teria sido muito melhor. Se eu tivesse dosado o meu tempo, cara, eu só de ver os vídeos de vocês e poucas coisas que vocês estão fazendo aqui, eu já consigo olhar vocês fazendo tanta coisa que vai precisar de muita gente para fazer isso, guerreiro. E a pergunta é se Deus vai poder convocar você para esse time. Ou se você vai ser sempre o cara que vai chegar depois que o culto já começou, e às vezes tem homem que está tão cansado que vai embora antes do culto acabar. Lá na igreja da cidade a gente tem uma frase, lembra-se que Judas saiu primeiro. Então o cara começa a sair, a gente fala, lembra que Judas saiu primeiro, para o cara voltar para o banco. Porque o cara não sai antes do filme acabar do cinema, o cara chega antes num consultório, no médico, mas no culto o cara chega depois que começa e sai antes que acaba. O estádio de futebol, o time está perdendo de 4-0, o guerreiro está lá, com a esperança. Até o apito final, o guerreiro está lá. Pagou o ingresso, pô, vai embora antes para quê? E nós estamos sem perceber fazendo o nosso gás, o nosso vigor, a nossa virilidade ser investido em tanta coisa que lá na frente a gente vai ter arrependido muito de ter gastado muito tempo com essas coisas e pouco tempo com aquilo que é essencial. Deus te deu um dom, cara. Tem uma coisa, pelo menos, que você sabe fazer muito bem, e isso aí, se usado para Deus, vai tocar tanta gente, vai abençoar tanta gente, que você não faz ideia. E nesse ministério, nessa igreja, nessa casa, nessa família, tem um espaço para você. Amém? Eu lembro muitos anos atrás, eu estava chegando na igreja ainda, o pastor Carlito fez uma série de mensagens, chamava Sai da Arquibancada. Está chegando Copa do Mundo agora, dá para a gente trazer essa temática de novo. Porque tem um momento da vida que a gente tem que ir para jogo. Tem um momento da vida que a gente tem que sair da esfera de espectador e botar nossa chuteira e ir para o pega. Porque não é sobre todo mundo fazer e a gente ficar olhando a vida inteira. É sobre a gente participar do que Deus está fazendo. Deus quer transformar homens nessa cidade, guerreiro. Deus quer transformar homens lá no seu condomínio, lá na sua rua, na sua vizinhança, homens da sua família. Mas o que nós estamos fazendo para contribuir com aquilo que Deus quer fazer? Então, algumas coisas
que nós aprendemos quando a gente fala de chama, de altar, de fogo, é que o sacerdote ele tinha um trampo. Vamos imaginar que isso aqui era o altar, né? Era posto o sacrifício ali, e antes de começar o novo sacrifício, tinha que remover as cinzas do dia anterior para fazer um novo sacrifício. Nós temos algumas coisas que estão nos impedindo, talvez, de começar do zero, ou começar aquilo que Deus nos chamou. Algumas vitórias passadas. Você sabia que, às vezes, o seu pior inimigo para você começar uma coisa nova é a sua conquista anterior? Tem cara que vai ser tão nostálgico que ele vai parar a vida dele numa época que teve tanto sucesso que ele nunca mais vai fazer nada com medo de não conseguir atingir a conquista e o sucesso que ele teve no passado. Então ele fica com aquele troféu lá e diz, não, lá em 84 foi o ano da minha vida. Se o melhor momento da sua vida é no seu passado, você está vivendo a estação errada, guerreiro. Porque se a Bíblia diz que o final das coisas é melhor que o início dela, a nossa vida é uma progressão com Jesus, amém? Nós temos que ir melhorando, nós estamos nos aproximando do dia que vai apagar a luz. Então, as coisas têm que ir começando a ficar melhor. Mas se é lá no passado que está a sua melhor estação, corrija a rota aí rápido. Porque hoje tem que ser o seu melhor momento. Agora tem que ser o melhor momento da sua família, do seu casamento, da sua paternidade, da sua empresa, da sua espiritualidade, da sua hombridade, amém? Mágoas antigas, o pastor Bens fez uma introdução aqui. Ô guerreiro, você não vai vir na conferência, você vai ficar fazendo o que amanhã? O que tem amanhã à noite para você fazer melhor que a conferência? Cai para cá, pô. Chega para cá. Nós temos mágoas antigas que nós estamos demorando demais para abrir esse baú e começar a falar desses assuntos. Tu está com 30, 40 anos e quanto você vai falar dos problemas que não ter pai gerou em você? Quando que você vai falar daquele abuso que você sofreu? Eu com 10 anos de idade sofri um abuso. Você sabe, se é homem também, não é fácil para um homem falar isso? Que um outro homem tocou você? Isso mexe com a nossa hombridade, mexe com a nossa masculinidade. Mas é um assunto que traz tanto problema, e eu fui preso em pornografia, masturbação, tantos anos, que eu tive uma escolha. Ou eu falo e resolvo, ou eu fico o tempo inteiro, a vida inteira, com essa bola de aço presa na minha perna. E eu vou andando com o limite, porque aquele negócio está ali. Você sabe o que você passou. E sabe qual é um dos maiores inimigos do homem? Diga comigo assim, silêncio. É isso aí. Eu tenho uma frase que eu acredito muito, eu digo muito ela lá no 30 Semanas, que o diabo só tem autoridade sobre o nosso silêncio. O dia que você consegue falar algumas coisas, cara, o diabo, ele fala, não acredito que ele teve coragem de falar isso. Eu não acredito que ele teve coragem de abrir essa parte da vida dele. Porque agora que ele falou, ele vai começar a dar passos e vai curar essa parada aí. E quando ele estava quieto, eu conseguia aprisionar ele naquela resenha que só a gente sabe. Então Deus, porque é Deus, sabe. Você, porque passou, sabe. O diabo, porque proporcionou isso, sabe. Mas ninguém. Só que a gente fica preso nesse ciclo vicioso de histórias nunca confessadas, de histórias nunca contadas, impedindo viver o próximo degrau. 2026 vai ser o melhor ano da sua vida, guerreiro, em nome de Jesus. E não é porque vai ter Copa do Mundo, e não é porque nada disso, é porque você vai romper em nome de Jesus esse ano com coisas que você está há tempo tendo que resolver isso aí. Rotinas vazias, acabamos de dizer aqui, atividades, agendas. Pô, a nossa vida é punk demais, cara. Ele corre toda hora e a nossa mulher não dá sossego pra gente. Às vezes é bom vir em culto de homem que não vai ter ninguém pedindo para você pegar um negócio no armário, descer no negócio para pegar. Vai lá comprar o molho, só faltou o molho. Então, amnésia na hora que vai cozinhar também, sempre esquece o negócio, né? E a gente tem que correr e buscar. Então você está aqui, não vai tocar. No máximo antes de você voltar para casa, passa lá, mas daí vai ter acabado o culto, já você é de boa. Lá no Homem de Honra a gente não tem insegurança nenhuma de falar isso, e o nosso culto é transmitido, a mulherada até ouve. Mas às vezes é tão bom ficar longe delas, né? Elas são uma bênção na nossa vida, mas às vezes é bom, né? Aquela voz aguda não chegar no ouvido, né? Só ouvir um pouco de voz grave, um guerreiro do lado aí. É ou não? Estou só eu aqui. Às vezes eu viajo assim, eu falo, obrigado, Jesus.
Obrigado por essa viagem. Eu vou voltar com saudade. E aí o campinho, o gramadinho cortadinho, o jogo rola e o pau quebra e... Vamos pro game, né? Vamos pro game. Nós vamos nos basear 3 pontos práticos aqui sobre a vida de Moisés. Se você tem uma Bíblia aí, eu acho que vai ter o texto aqui também. Êxodo capítulo 3, chamado de Moisés. Um homem que nos ensina algumas coisas sobre resposta rápida em relação ao chamado. E eu acho que ele é um bom exemplo do que nós queremos trazer aqui de forjados para servir. Então vou começar a ler com você a partir do versículo 1 aqui, você me acompanha aí. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Eu vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Amém? Cara, eu e você temos tantas limitações. Eu não sei você, eu tenho muitas. E eu fico pensando assim, cara, e Deus me chamou para a obra dele. Que honra é você ser convidado para... Eu não estou falando que você foi contratado por uma empresa aqui, por mais top que ela seja. Eu não estou falando que o seu negócio é hoje o líder de vendas. Não é isso. Não é que você tem a sua carteira assinada num lugar que muita gente queria, que você passou num concurso que pouca gente passa. Não é isso. Isso aí é chulé. Eu estou falando que Deus te chamou para fazer em parceria com Ele algo na terra, cara. Deus, gente, o Deus que é santo, falou assim, Max, bora lá trabalhar com homens. Eu falei assim, Deus, o senhor não lembra que eu cresci sem pai, que eu não tive referência de homem, que eu fui abusado? Então é você mesmo, Max. Eu gostei de uma frase que o guerreiro disse aqui, ele falou improváveis. Eu gosto dessa frase demais. Sabe por que eu gosto demais, gente? Porque hoje eu tenho feito algumas coisas lá na igreja e eu vejo, está no ministério, alguns outros estão comigo. Você viu aí o pastor Fabiano, né? Um dos pastores lá, que para mim é uma das maiores referências que eu tenho na minha vida, que é um pastor que a gente tem hoje, graças a Deus, uma mesa assim, um relacionamento tão próximo. E quando eu me converti, eu olhava e dizia assim, cara, se um dia eu tiver uma oportunidade de almoçar com esse cara, eu vou ficar feliz. E hoje... né, ele se chama de irmão mais velho quando ele fala comigo assim, mas eu vejo como um pai mesmo, uma referência paterna na minha vida. Eu vejo uns caras assim, eu falo assim, cara, por que a gente? Nós éramos os últimos da fila, os mais lascados. Sabe qual que é a impressão que eu tenho? Pode não ser a única resposta, até porque eu não acho que essa é uma questão matemática. Mas os prováveis não foram. Então Deus falou, vai a galera do final da fila. Aqueles que cresceram na igreja, tiveram bons exemplos de pais. Esses caras se tornaram bons domingueiros. Esses caras foram ganhar dinheiro. Esses caras foram investir o tempo deles com outra coisa. Enquanto eu, quando era só um jovenzinho recém-convertido lá, depois de ter sido promotor de rave e me converto dentro do meu quarto com o Espírito Santo me visitando, depois de um término de namoro, depois daquele dia eu só queria Deus, não queria mais nada. Eu lembro que eu ia para a faculdade e eu ia para o trabalho e eu falava, Deus, eu não consigo mais. E por 1 ano e meio, eu fiquei debaixo de uma árvore. Depois dessa árvore a gente ganhou uma sala, lá na empresa que eu trabalhava, pregando Jesus para os amigos do trabalho. E 18 meses do tempo que eu fiquei ali, sem almoçar, porque a 1 hora de almoço que eu tinha, eu ficava embaixo de uma árvore pregando Jesus para os caras. Porque Deus disse para mim que eu seria pastor, e eu falei, e junto com o você vai ser pastor, Deus falou para mim, só que você não vai ficar esperando o pastor te chamar lá na igreja para pregar não, né? Você não vai ficar esperando o óleo cair na sua cabeça, você não vai esperar microfone. Começa com o que você tem, começa onde você está, começa agora. E eu comecei a pregar. Minhas primeiras pregações, na verdade, foi dentro do vestiário da fábrica, debaixo de um vestiário desativado, um chuveiro desativado.
Só que um monte de homem no banheiro em fábrica ia dar ruim, né? Eu falei, deixa eu sair fora daqui, que o negócio é propósito em Deus, vai virar piada. E a gente encontrou uma árvore. E a gente pegava uns toquinhos, uns blocos de cimento, e sentava no toquinho e ficava ali. A galera ia almoçar, e eu já ficava lá me preparando, estudando um esboço. 6 meses de convertido, gente. E às vezes chegava um pastor ou outro lá que trabalhava lá também, falava, pô, que legal que você está fazendo. Eu falei, pô, tu é pastor, devia estar fazendo isso aqui muito antes de mim, né, guerreiro? Eu estou começando, pô, eu tenho que procurar, eu fico procurando os capítulos da Bíblia aqui, eu gasto uns segundos para encontrar o livro, que eu não sei onde está o Salmo, o Provérbios, eu não sei onde é Oséias, eu não sei nada, eu estou começando. Mas eu tenho essa impressão que Deus pegou a galera do final da fila, porque os que tinham todo o recurso para fazer, não fizeram. Eu não estou generalizando, é claro. Tem um outro aí que Deus chamou e o cara foi. Mas muitos foram dizendo, não, pode passar, eu vou depois. E se tornaram bons frequentadores de igreja. Só que, guerreiro, deixa eu dizer uma coisa para você, você é homem, cara. Você não é um pedaço de plástico. Você é homem. E se você é homem, naturalmente você é um sacerdote. Sabe o que é um sacerdote, guerreiro? É o cara que levanta de manhã, põe lenha no altar, porque o fogo não pode apagar. E quando eu estou falando disso, que lá na sua casa quem ora é você. Lá na sua casa quem acorda primeiro é você. Quem come por último é você. Quem fecha a janela, tranca as portas e depois todo mundo dormiu é você, guerreiro. Não é... A cena natural hoje de uma família tradicional chegando no restaurante é o guerreiro bonitão, indo pegar o prato dele, sentar na mesa, a mãe vai com o primeiro filho, escolhe o que toda criança come, volta para a mesa, corta o franguinho, mamãe já volta, filho. Vai com o segundo filho, volta, depois vai pegar o prato dela. Isso quando ela não tem que dar comida para as crianças. Quando ela vai pegar o prato dela, o guerreiro já está com palito de dente. Estou mentindo, gente? Tudo um monte de homem cansado, cara, que não ajuda nem no básico. E eu vou arrancar essa palavra aqui, não é ajuda, porque o filho é seu. Tem homem que fala assim, pastor, não, eu lá em casa eu estou ajudando, eu limpar o banheiro. Por que você vai cocô onde? Não é ajudar. Quando você faz na sua casa, não é ajuda, é seu aquilo, guerreiro. Homem não ajuda mulher, marido não ajuda esposa, marido faz junto. Porque a casa é sua também, ué. Amém, guerreiro? Ah, mais eu trabalho, mais não sei o quê. Mas Jesus era Deus e fez tudo o que Ele fez, pô. Qual que é o seu argumento? Você é homem, cara. E porque você é homem, o chamado de estar alguns passos na frente é nosso, cara. Não é de mais ninguém. E aí, guarda isso aqui que eu vou dizer. Se você não for lembrar de mais nada, guarda isso aqui. Quando nossos filhos crescerem, nós vamos querer que eles sejam homens de Deus. A pergunta é, quem eles têm de referência para isso? O pastor da igreja? Não. Teu filho tem você na sua casa, cara. E se o seu filho já te viu vendo jogo de futebol, andando de carro, mas nunca te viu orando, nós temos que mexer nisso aí. Se o seu filho não entra no seu quarto às vezes e vê você com a Bíblia aberta, nós vamos ter que mexer nisso aí, guerreiro. Se o seu filho às vezes não vê você com a televisão ligada, com o olho para cima, de olho fechado, o louvor rolando, o pau quebrando, e ele fala, meu Deus, meu pai está orando e adorando em casa. Nós vamos ter que mexer nisso aí. Nós vamos ter que mexer nisso aí. Quem que viaja muito aqui, fica em hotel, deixa eu dar uma palavra para você. Tem alguém aqui? Talvez sirva para você isso aqui. Não é uma palavra de conhecimento na minha mente aqui. Sabe que a primeira coisa que eu entrei no hotel lá hoje que eu fiz? Eu não sei quem dormiu lá antes de mim. Eu não sei se tinha um executivo ali cometendo um adultério com a esposa dele, porque passou aqui em Cascavel e dormiu naquele quarto. Eu não sei se tinha uma prostituta ali. Pode ter nunca tido nada, mas eu não sei. Então sabe o que eu faço? Eu nunca deitei naquela cama ali, eu nunca entrei naquele quarto. Eu entro, graças a Deus o hotel daqui é bom, tem uma televisãozinha Smart TV lá. Eu coloquei no YouTube e eu passei uns 40 minutos adorando ali. Deus, esse quarto aqui é do Senhor. Esse quarto aqui é seu. Então talvez quando você viaja, é o momento que você está mais vulnerável. Porque talvez o ambiente, a geografia, está te provocando para algumas coisas. Ou sair de perto da zona de segurança da sua família, dormir sem a sua esposa, te deixa mais vulnerável. Começa a fazer isso, guerreiro. Só que, sabe por que para mim é natural fazer isso aqui? Porque isso aqui é natural fazer lá em casa. Então aqui eu só continuo. Mas talvez você vai ter que adicionar isso na sua vida. Gastar tempo adorando.
Eu conheci um pastor esse final de semana, estava pregando uma igreja lá em Osasco, um amigo nosso lá. E ele me inspirou tanto que eu comecei a fazer isso. Eu vou inspirar você também aqui. De rebote, eu vou entregar isso aqui para você. Na virada do ano para cá, esse pastor ele fez um voto com Deus de todos os dias, até ele morrer, ele leu um capítulo de um livro e um capítulo da Bíblia. Ele leu 15 livros esse ano. Os evangelhos já foi tudo, já está indo para o Antigo Testamento agora. Eu falei, pastor, gostei desse voto. Comecei esse voto. Acabei de ler um livro hoje no avião, vindo para cá. Porque a gente está gastando tempo com tanta coisa e Deus está querendo nos encher com tanto mais para a nossa vida ser diferente, cara. Esse ano você vai se tornar um destaque onde Deus te plantou, de tanto de presença de Deus que Deus vai derramar em você, cara. E é nesse tipo de ambiente aqui que nós vamos nos revestir para mais do que Deus quer fazer em nós. Então vamos lá. Primeiro princípio aqui, sobre Moisés, sobre serviço. Deus chama quem está fazendo algo. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro. Homem não foi feito para estar com as mãos desocupadas. Às vezes eu vou conversar com os meninos lá da igreja, e menino eu estou falando uns 30 menos. E aí, guerreiro, está trampando? Ah, pastor, estou procurando algo na minha área. Ô, guerreiro, desempregado não tem área, não. Só porque você fala 2 idiomas, tem um diplominha lá que seu pai que pagou para você, tá com esse papo de, vai, pega o carro e vai ser motorista de aplicativo, vai pegar uns terrenos para arrancar grama. Ô, amigo, faz o que tem que fazer, vai lá na igreja durante o dia, pede o pastor, pastor, o que tem para fazer aí? Mas jovem, desempregado, não tem área, tem que pegar o que apareceu, porque Deus vai prosperar você a partir de algo que você já está fazendo, amém? Gente, equação básica aqui, qualquer número vezes zero é zero. Agora, a partir de algo que você entrega, isso se multiplica. Nós precisamos estar com algo nas mãos, cara. Deus quer colocar uma paixão no nosso coração por servir, por sempre estar fazendo algo útil, algo de valor, algo que impacte a vida de alguém, algo que traga diferença na vida das pessoas. Você tem que ter um ministério aqui na igreja, pelo menos um dia no mês, na semana, sei lá como que são as escalas, que você tem que chegar antes e sair depois. E, gente, vamos ser sinceros, quem serve aqui, quem está em ministério aqui da igreja? Cara, é bom ou não é servir, gente? Não, dá um amém com vontade, senão os caras vão achar que não é assim também, pô. É bom demais servir, cara. Pô, velho, você chega antes da galera, você começa... Pô, é bom demais, cara. Esse final de semana, eu amo o ministério de estacionamento. Eu não sei se tem aqui, lá a gente tem trânsito, estacionamento. Se eu não fosse pastor do Homem de Honra, do 30 Semanas, eu seria líder do ministério de estacionamento, ou pelo menos eu ia entregar meu currículo para concorrer com o líder. Eu pego bem demais, e às vezes eu estou lá servindo com os caras. Esse final de semana estava um frio, nem comparo de vocês aqui, mas estava um frio para nós lá, 9, 8 graus, chovendo. Mano, os caras de aquelas capa de chuva. Pô, velho, eu quase choro quando eu vejo aquilo. O cara com capa de chuva, 7, 8 graus. Pau comendo, água comendo, e o cara lá, velho. E o guarda-solzão lá, pegando as pessoas e levando. Mas ele já está tudo molhado. Aquela capa de chuva ali é só para dar um migué. Depois de uns 15 minutos já molhou tudo. Eu falei, eu ia lá pegar na mão dos caras, falei, guerreiro, você está de parabéns, cara. Voluntário, está ganhando quanto? Não está ganhando nada. Mas se Jesus disse que ia levar em consideração um copo d'água, imagina ficar 3 horas tomando chuva na cabeça. Existe uma recompensa para aqueles que fazem algo. Deixa eu dar uma dica para você aqui, um conselho de amigo. Se você está precisando romper em alguma área da sua vida, principalmente financeira, sua empresa, seu trabalho, comece a servir a Deus e você vai ver se essa semente não gera fruto muito rápido. Eu não conheço um outro terreno tão fértil quanto o terreno chamado Reino de Deus, igreja. Eu nunca vi gente dedicar tempo, dom, talento, recurso na igreja e não ver isso frutificar na sua vida. Para quem mais alguém faz sentido isso aqui? É uma semente muito rápida, cara. Você começa a dedicar tempo, você fala, meu Deus, está acontecendo. E o legal é que você apaixona no negócio, você não quer parar mais. Eu falo para minha mãe assim, mãe, obrigado por ter orado por mim, não só para converter, porque você orou tanto que eu não só converti, eu virei pastor. Eu converti mesmo. E é a maior alegria, cara, acordar, sabe?
Eu dou aula no college lá para os jovens que estão, 18, 19, 20, 21. Eu falo para eles, arruma uma coisa para você fazer que você vai ter vontade de acordar para ir rápido para aquele lugar. Porque pensa numa vida triste, é você ter que fazer porque você tem que sustentar sua família só por causa do dinheiro. Aquele negócio de você acordar de manhã e dizer assim, tem conta para pagar, tem criança para sustentar, tem uma esposa, eu tenho que trabalhar. Ter que trabalhar é muito difícil, cara. É bom ir com gosto, com a boca salivando, com a faca na boca e dizer, hoje é mais um dia, mais pessoas vão ser salvas e eu vou lá cumprir meu propósito. É bom demais, cara. É bom demais. Disponibilidade é a maior habilidade que um homem pode oferecer a Deus. Até porque, eu acabei de ler um livro agora, falei para vocês, o Irving ele fala assim no livro que trabalho duro supera talento. Tem muita gente talentosa, mas o guerreiro que trampa, esse é bruto. Porque talento vai até um determinado local, um determinado lugar. Depois daquilo ali, gente, se você é Neymarzete, eu não sou. Então, deixa eu falar, eu que estou com o microfone na mão aqui, mas de verdade, gente, a gente está causando esse alvoroço. Eu digo a gente causando esse alvoroço aí para esse menino. Gente levando ele dentro de igreja, porque o cara num campeonato põe uma faixinha de 100% de Jesus. Eu não sou 100% de Jesus, gente, eu estou com um monte de coisa para resolver. Um cara daquele é 100% de Jesus onde? Não, é esse o padrão de homem cristão que ele está falando? Neymar. Desculpa, Neymarzete. Mas de verdade, cara, isso aí é... Olha como que o Cristiano Ronaldo, o Messi, os contemporâneos dele estão terminando. E ele é 5, 6 anos mais novo que essa galera aí. Não é culpa de ninguém, tá? Essa dúvida aí que a gente tá maluco aí. A gente não, eu tô fora disso aí. Minha vida vai seguir e Copa do Mundo fica de lá de aqui. Eu tô nem aí, gente. Eu sou São Paulino, certo? Estou preocupado com futebol. Eu tô longe de futebol faz tempo. Futebol passou a ser assunto quartiário para mim, nem terciário mais. Mas o povo está gastando a vida. Meu Deus, o Neymar tem que ir para a Copa. Mas por quê? A gente está nessa briga aí por causa de quê? Se tivesse trampo duro, tivesse... Tem que pensar para falar aqui, vamos falar bobeira. Vamos seguir aqui. Segundo, Deus chama quem está interessado. Quando Moisés vê... Gente, eu não sei você, eu sou meio lúdico. Eu fico imaginando essa sarça, que é tipo um arbusto, né? Queimando e não se consome, não tem fumaça, não tem cheiro de grama queimada. Meu Deus, e aí o que Moisés fala? Eu vou ver isso de perto. Deus gosta de homem interessado com o que ele está fazendo. Porque aquilo ali era de Deus. Ué, como que uma sarça queima e não se consome? Como que uma árvore que tem mato, tem galho, tudo que é combustível ali, não se consome? Cara, eu tenho que chegar mais perto, mas sabe o que muitos de nós estão fazendo com a obra de Deus? Nós estamos longe. O pastor está lá, ei, quem eu posso chamar aqui? Você já colhe atrás do guerreiro da frente já. Cara, se Deus está fazendo algo, nós temos que ser o primeiro a levantar a mão e falar, Deus, me escala para esse negócio aí, eu estou dentro. Qual que é a missão, pastor? Me chama, conta comigo. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, isso está queimando meu coração nesses dias. Nós oramos por tanta coisa que Deus nos deu e agora Deus quer usar isso para a glória dele. A gente está dizendo, não, Deus, agora eu estou no meu momento. Você orou para ter uma casa, cara. Deus te deu uma casa confortável. Tem mais cadeira na sua mesa do que pessoa que mora lá. Mas ninguém vai lá comer. A sua sala gigante, confortável, não tem um GA lá. Não, pastor, porque vai sujar a casa. Vai mesmo. Porque a criança quebra copo. Quebra copo. E às vezes um filho pode riscar uma parede. Também acontece. Mas sabe o que acontece num GA quando um copo quebra? Uma pessoa sai dali restaurada. A parede está suja, mas sai daí alguém limpo. A casa bagunça, a vida do povo organiza. Porque foi você que pediu essa casa para Deus. Deus está falando, eu te dei, agora eu posso usar ela.
Muitos aqui já tiveram lá na nossa igreja, tem uma estrada gigante até chegar lá, é no meio do nada a nossa igreja. Às vezes tem os irmãozinhos lá andando a pé, sofrido na caminhada lá. Os irmãos com carro de 7 lugares, tá ele, a esposa, mais um moleque atrás, não para, não encosta para dar carona. Foi você que pediu esse carro para Deus, cara, Deus quer usar. Ah não, mas lá no sítio do Retiro tem barro. Ô guerreiro, tu é homem, guerreiro. Lava depois, pô. A água limpa barro, não sei se você sabia. Mas tem uma frescura com coisa. Tem um vizinho meu lá que ele passa o sábado inteiro lá no carro. Eu falava, tem mais coisa para fazer, cara, ficar limpando o carro. E o moleque andando de bicicleta sozinho na frente do pai, e o pai, oi filho. E cera no carro. E homem gosta de carro velho, né? Para que gostar de carro velho, cara? Faz barulho, toda hora tem que arrumar uma peça. Pô, mexe a sua cabeça aí, guerreiro. Eu gosto de carro novo, sem barulho, não dá trabalho. Só abastece, troca óleo, faz manutenção. Resolve. Tem mais coisa para fazer, pô. E o cara fica lá, lustrando o pneu. Pô, velho. Deus te deu uma estrutura e Ele quer usar ela agora para a glória dEle. Faz sentido, guerreiro? Deus pode usar a estrutura que Ele te deu? Quem pode dizer sim hoje para Deus? Aí, Deus, tira o print aí do céu aí, ó. Os caras levantaram a mão. Deus quer usar o que Ele te deu. Deus quer usar o que Ele te deu. Uma galera levantou a mão aqui, viu, pastor? Pode sair multiplicando os GA aí, que tem casa aqui, viu? Hoje apareceu umas casas aí. Quais são as suas preferências? Vou dizer uma frase do 30 Semanas. A gente já está fazendo um aquecimento para a conferência aqui. No 30 Semanas a gente tem uma frase que casa muito bem aqui. O que ganha sua atenção, ganha você. E aí quando nós estamos falando de interesse, qual que é o seu interesse hoje? Pelo que você tem se interessado? O que faz você, às vezes, ali no ocioso, parar, abrir o seu celular e qual que é? O que o algoritmo do seu celular está te entregando, geralmente é o que você mais se interessa. Nós precisamos se interessar por essa sarça, por esse fogo, por esse lugar que Deus está fazendo algo. Nós precisamos olhar e lembrar que tem um cara lá no trabalho que, se depender do nosso coração queimando, ele não vai perder o casamento dele, porque você está lá. Eu estava contando para o Vitor ali minha conversão. E eu lembro que eu cheguei no trabalho, no dia seguinte que eu tive uma experiência com Deus no meu quarto, né? E eu me converti lá no meu quarto. E aí eu cheguei no trabalho e falei, cara, aquele cara ali não fala palavrão, não olha para as mulheres bonitas, ele deve ser crente. O sem vergonha deve ser crente. Mas nunca falou de Jesus para mim. E eu vou e conto a experiência para ele. E falo assim, cara, você é crente? Ele falou, eu sou. Eu, maldito, você nunca pregou para mim, pô? Eu ia para o inferno se dependesse de você. E aí ele falou, cara, o que aconteceu com você é que Deus te pegou. Você precisa de uma igreja. E eu lembro que, apesar do exemplo e referência, isso foi algo que ele era um cara introspectivo, tudo bem, tem a personalidade dele, mas eu falei, depender de mim eu não vou ser assim. Gente, eu era promotor de rave. Sexta-feira, eu quase que deixava meu posto lá no trabalho para sair convidando as pessoas para ir para a festa, colocando nome na lista. Vamos lá, tá aqui. Eu falei, eu fazia e acontecia. Minha voz sempre foi alta assim. Então, nunca falei baixo, nunca fui para dentro, sabe? Sempre fui expansivo. Falei, agora que eu converti, eu vou ficar com historinha de... Não, agora que eu tenho que falar. Por que Jesus morre no alto de um monte, gente? Para deixar bem claro, para não ficar... Ninguém vai ficar preocupado de não ter visto. Está lá, ó, o Filho de Deus morto. E olhando para baixo e dizendo, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que eles fazem. Para isso ecoar, para isso chegar mais rápido nas pessoas. Não tinha rede social, não tinha nada. Então tinha que ser de um jeito que se autopromovesse aquela mensagem. Jesus escolheu a melhor forma, o melhor dia, a melhor hora, o melhor lugar. Que para ele foi tudo pior, mas para que a mensagem fosse alcançada, para que corações fossem alcançados, era o melhor. E a minha pergunta é, qual o seu nível de interesse pelas coisas que Deus está fazendo, cara? Eu, se fosse você, colava na galera aqui no final e falava assim, ó, eu quero dar meu nome, eu quero servir com vocês aí. Quero servir no ministério, eu quero ajudar, quero o que precisar, arrumar cadeira, sei lá, eu estou aí. Eu estou aí. O que eu vou falar aqui, eu vou falar na moral, tá?
não pega mal comigo, não. Nós somos amigos, amém? Eu subi a montanha também com os Legendários, em 2022. O pessoal pergunta assim, Marcos, você é legendário? Eu falo, não, sou homem de honra, mas eu fui no Legendários. E eu sei o que é toda essa experiência. Estou vendo uma galera aí de boné, de roupa, e eu não estou falando nada do movimento em si, ok? Mas sabe qual que é a minha pira com os movimentos? E eu só estou falando Legendários porque é uma coisa que está muito em evidência em alta, para homens principalmente. E já foi falado isso aqui hoje. É que nós vamos para um ambiente, ficar lá quinta, sexta, sábado, domingo. Depois da experiência que é para nós, muitos continuam servindo, fazendo aquilo, e está tudo bem. Isso tem tudo a ver com o reino de Deus. Tem muita gente sendo transformada. Mas a gente nunca fez na proporção de entrega e doação isso na igreja local. Nunca ficamos uma madrugada orando numa vigília, nunca viemos num sábado de manhã aqui orar. Só que lá a gente fica sem dormir, sem comer, sem beber água, gente gritando na nossa cabeça, e está tudo bem, pagando ainda. Seja para ir, seja para servir. Você sabe o que eu estou falando? Eu sei, eu conheço tudo. Só que quando o pau quebra, gente, é nessa mesa aqui que você come, ó. A igreja local que é a sua família. É esse aqui o lugar que vai cuidar de você. É no GA que você vai abrir o seu coração e vão orar com você. É aqui que tem pão todo dia. Toma cuidado. E eu estou relacionando uma coisa boa, porque não é só falar aqui de quem limpa o carro, quem passa o sabadão pescando, não é só isso. Às vezes nós estamos distraindo com coisas boas, mas nós podemos distrair com coisas melhores ainda. Eu tive um chefe que dizia para mim, Max, o bom é inimigo do ótimo. E é bom, mas tem um ótimo. Porque se você consegue ficar, porque a gente sabe que é sofrimento, do começo ao fim. Se você consegue sofrer 4 dias para um movimento, você consegue fazer mais ainda pela sua igreja local. Só que aí eu quero ver se você é guerreiro mesmo. Aí nós vamos ver se você está disposto mesmo. Porque aqui é a hora da gente demonstrar que a gente está entregando a vida. Quando seu filho fala assim, pai, eu quero ir no culto de jovens lá, pô, vou voltar meia-noite, vou te buscar depois. Ué, guerreiro, tu fica acordado de madrugada lá? Passando frio? Dormindo no barraco, no meio do mato? Qual o problema de buscar o seu filho à noite na igreja, pô? Eu falo para uns pais lá, ó, cuidado, essa canseira sua de não levar o seu filho para as programações da igreja, quem não leva o filho para a igreja vai ter que depois buscar o filho embalada. A minha filha, gente, tem uma agenda maluca na igreja. E eu vou ser sincero aqui, às vezes dá uma estressadinha. Eu falo, pô, velho, a minha filha, eu sou pastor na igreja, ela vai mais na igreja que eu, pô. Só que aí eu fico assim, aí vai um princípio aqui para você, que é o que a gente fala lá. O que uma geração despreza, a próxima geração rejeita. Se você desprezar a presença de Deus hoje, não é que eles vão desprezar amanhã, amanhã eles vão rejeitar. Porque o que uma geração despreza, a próxima geração rejeita. E aí sabe o que eu faço? Pego meu chinelinho, minha bermudinha, todo homem tem uma bermudinha, aquela que lava 2 vezes no mês, né? Você chega em casa e já coloca. Eu pego a minha bermudinha da capa lá, às vezes é da Umbro, é a bermudinha, vou no carro e bora. Ai, papai aqui, daí na volta, ai, papai aqui, uma amiga minha tá sem carona. Eu falo, vamos lá, né? Os pais das suas amigas também tem que ir no homem de honra, pô. Meu Deus do céu. Começar a revezar as caronas, só eu dou carona, pô. Teve a conferência da juventude, 2 semanas atrás lá na igreja. Dormiu 3 meninas lá em casa. Sabe por quê? Porque os pais falaram que não conseguia levar de manhã e buscar à noite. Eu falei para minha esposa, manda as meninas virem dormir em casa, a gente leva e a gente busca. Mas eu não vou deixar 3 jovens que podem ter uma experiência de final de semana com Deus, que vai marcar a vida delas, jogada lá em casa no final de semana de feriado, sendo que elas podem estar aqui. Se os pais não estão dispostos, vamos mostrar para esses caras o que é ser pai, o que é fazer a nossa parte. Nós estamos fazendo pelos nossos, vamos fazer por essa geração. E eu pedi para Deus me dar esse carro, eu pedi para Deus me dar essa casa, tem um quarto vazio ali, põe essas meninas para dormir lá, pô.
E não é fácil não, gente, porque daí tem que pôr mais alimento na despensa, tem que acordar cedo para fazer café para essas meninas, mas eu dei minha vida para investir nessa próxima geração, e eu disse para Deus um dia, conta comigo, eu não estou de brincadeira aqui não, eu estou aqui para valer, eu não estou aqui para brincar, eu estou aqui para valer. Eu cresci num apartamento de 40 metros quadrados, gente, eu entrava na sala, você já vê tudo. Hoje eu moro numa casa gigante. Por que Deus me deu essa casa? Para servir as pessoas, pô. Para ter outro motivo? Eu só tenho 4 pessoas em casa. Minha mesa tem 8 lugares. Você tem que ser mais interessado, cara. Tem que ser mais interessado. Começa a perguntar as coisas. E aí, quanto que é o próximo? Já começa a mexer com os seus pastores. E aí, quanto que é o próximo culto? Daqui a pouco esse culto aqui vai acontecer todo mês. Pô, pensei que eu ouvi um amém dos caras. Amém, tamo junto. Pô, velho. Isso aqui não é prova de escola para ser trimestral, não, pô. Tem que ser todo mês, pô. Toda hora a gente encontrar aqui. E terceiro e último, Deus chama quem está disponível. Quando Moisés se aproxima e Deus fala com ele fala o quê? Eis-me aqui. Será que Deus pode contar com o seu eis-me aqui? Vamos ficar de pé então, gente? Falar igual um conterrâneo de vocês aqui fala, Luciano Subirá, vamos ficar de pé para parecer que está acabando. Mas está acabando, sim. Gostei muito de um trecho, na verdade gostei muito do vídeo, né? Até me inspirou muito fazer algumas coisas com os homens lá, esse vídeo de vocês. Nós não temos algo nesse modelo assim, sabe? Nosso retiro é mais focado na espiritualidade, né? Eu gostei muito de algumas coisas que eu vi ali. E nós não temos um ambiente assim de muita atividade, com espiritualidade, descontração. Eu acho que a gente precisa disso lá também. E uma das partes ali me chamou muita atenção e eu quero que a gente termine assim, porque ainda é um eco no nosso coração o que a gente conversou na conferência dos homens no ano passado. Nós tínhamos 5.000 homens lá na nossa conferência ano passado e o tema foi gerações. Você viu no vídeo lá, tinha um carro antigo, um carro novo, porque a gente estava fazendo essa conexão geracional, até com o que a gente decorou, né? A decoração tinha um controle gigante lá de um PlayStation 5, aí tinha um Mega Drive lá para a galera mais old school, né? Um Super Nintendo lá fora. E a gente conectou várias atividades de gerações. A gente fez os pais montarem pipa com os filhos, ficarem empinando pipa lá Nós temos um campus grande lá, o pessoal ficou empinando pipa lá, para justamente conectar as gerações. E eu sinto muito forte no meu coração que Deus vai começar algo nesse movimento de homens aqui que vai tocar os mais jovens. Sabe, eu fico imaginando que se a juventude... Olha isso aqui, gente, está quase cheio isso aqui embaixo, mas tem lá em cima ainda. Se a juventude viesse, eu nem sei o tamanho da juventude aqui, a gente não tinha espaço aqui hoje. Se os homens jovens viessem. Eu queria te dar um desafio nessa noite. Eu tenho um voto com Deus. Quem tem mais de 60 anos aqui? Eu tenho um voto quando eu chegar na idade de vocês. Isso é um voto mesmo com Deus. E eu fiz voto e eu falo publicamente, porque daí o compromisso fica mais bruto, né? E quando é voto a gente tem que fazer, né? Não tem pra onde correr. Eu fiz um voto com Deus que eu não sei como vai ser minha agenda quando eu tiver 60 anos. Não sei o que os meus pastores vão pedir para eu fazer, onde eu vou estar servindo. Mas eu tenho um voto que eu diz assim: Deus, se eu puder escolher qual vai ser minha agenda depois de 60 anos, eu vou gastar o resto da minha vida, eu não sei quantos ainda eu vou viver depois de lá, mas eu vou gastar o resto da minha vida investindo nos mais jovens. Colocando a molecada para sentar no sofá da minha casa e dizer assim: eu quero ensinar vocês como que eu cheguei até aqui. Com 60 anos, eu vou ter quase 40 anos de casado. Com 60 anos, eu vou ter passado em muito já o tempo que eu vivi sem Jesus e com Jesus. Eu vivi 21 anos sem Jesus. E de tempo de vida eu não tenho ainda mais tempo com Jesus do que menos tempo com Jesus. Eu estou com 39 anos de idade. Faço 40 agora em junho. E eu li o final do livro hoje e o Irving dizia assim: você vai passar metade da sua vida se interessando por algumas coisas, treinando algumas coisas, para depois, na segunda parte, você fazer aquilo com muita habilidade. Você vai se tornar um sniper naquilo que você passou metade da sua vida treinando, executando. Depois dos 40, a precisão começa a aumentar. Eu recebi isso para mim. Graças a Deus as coisas estão fluindo muito, mas eu falei, se existe uma habilidade
que amadurece com o tempo, eu quero isso para mim. Mas eu decidi que depois dos 60 anos, porque, gente, foi tão punk, foi tão difícil, cara. Eu lembro de algumas coisas e lembro com alegria, porque Deus mexeu em toda a minha estrutura. Eu não queria ter outra história não, gente, eu gosto muito da minha. Ah, mas tem um abuso, tem a falta de um pai, tem um monte de negligência, sim, mas é a minha história. E é com essa história, depois que eu permiti Jesus mexer nela inteira, que Deus está fazendo o que Ele está fazendo. Então eu não gostaria de ter outra não. Mas Max, você não escolheria ter um pai na sua infância? Não, cara. Porque se hoje eu consigo falar sobre paternidade, se hoje eu consigo ser um excelente pai para o Gael e para a Laura, se eu consigo hoje falar para homens sobre o que é paternidade, sobre o que é investir a vida nos mais jovens, é por causa da falta que eu tive. E hoje quando o Gael, ele olha para mim numa segunda-feira, que é o dia da minha folga, e diz assim: papai, ele me chama de Dad, né? Dad, vamos jogar bola? E eu penso assim, eu só queria descansar, velho. Mas eu falo, quantas vezes eu joguei lá no clube da GM, bola, fiz o gol, olhei para a arquibancada, não tinha ninguém lá, balançando a arquibancada comigo. Eu falei, não vou deixar o Gael com essa memória. Bora, filhão, bora jogar uma bola. E a gente vai para o campo. E quando eu vejo minha filha, papai, Dad, ela sai do quarto e ela fala: Dad, o que você achou dessa roupa? Às vezes eu estou com vontade de dizer nada. Não, pergunta para sua mãe. Eu estou afim de tocar bola, sabe? Mas eu falo assim, cara, ela se arrumou, ela podia estar mostrando isso para o Instagram. Ela podia estar usando decote, podia estar parecendo uma menina, uma paniquete. Não, minha menina é uma princesa. E ela veio perguntar para o pai dela o que ela acha. Eu olho e falo para ela assim: filha, você está uma gata. Só que só depois dos 18 vai namorar, segura a onda. Só tá com 14. Se quiser pôr uma roupinha um pouquinho mais feia, ajuda. Tá muito, exagerou. Você vier na conferência amanhã, vou mostrar um vídeo aqui que nós vivemos agora, um mês atrás, que pode de alguma forma tocar o seu coração. Esse aqui é pai de menina. Vivi uma parada com ela agora, um mês atrás, foi alucinante. Ela vai fazer 15 anos esse ano e a gente foi fazer uma viagem para fazer uma surpresa para ela. Amanhã eu vou mostrar aqui. Guerreiro, Deus te deu filhos, Deus te deu os mais jovens, para que você possa servir essa geração. Está muito fácil para a gente ficar dizendo assim: essa molecada é Nutella, essa molecada não é igual antes, a molecada... O que nós vamos fazer para mudar isso? O discurso já está ensaiado, mas nós temos que parar de usar isso para só amaldiçoar, né, de alguma forma eles, e começar a criar uma ferramenta para mudar. Então tá fácil, nós estamos confortável demais. E eu estou fazendo a minha parte lá em casa e com os que Deus colocou à minha volta. Mas se nós nos unirmos, cara, vai ter um impacto muito maior. Há quanto tempo você não gasta um sábado à tarde inteiro com seus filhos, servindo eles? Quanto tempo você não gasta uma grana para fazer um investimento para sua família e sai para um lugar, lá em São Paulo a gente fala um lugar bagaça, um lugar zica, um lugar top, um lugar de honra? Quanto tempo você não pega a sua esposa e dá para ela um dia de princesa, de rainha? Hoje você não vai tocar em nada, meu amor, hoje eu vou servir você. E você faz aquele churrascão talentoso, lava a louça depois, e sua esposa com perna pro ar. Isso aí, é gostoso. Isso é o nosso papel. E seus filhos olhando e dizendo: papai é bruto, papai é violento. Sabe o que eu falo para os meus filhos? Meu papel é complicar a vida de vocês. E você vai me entender. Na primeira vez que eu disse isso, o Gael olhou e falou assim: mas como assim, papai, complicar? Eu falei assim: porque eu vou subir a barra tão alto que quando for a hora de vocês vão dizer assim: se eu não começar a correr, não vai dar. Porque o papai foi bruto, papai foi violento, cara. Eu sou meio ansioso, então se você não vier na conferência, eu pelo menos vou contar para você. Não vou passar o vídeo não, mas vou contar para você. Tem o vídeo aí? Vamos assistir o vídeo então? Você já assiste já, pô, já resolve isso aí. Foi a parada do vídeo então, não aguentei. Os caras vão correr, os caras são brutos. Então senta rapidinho, a gente já vai, depois a gente encerra mesmo. Tem 1 minuto e 40 ali, o vídeo não tem nem 1 minuto e 40. O vídeo é bem rapidinho. Mas vai fechar legal. Se você vier na conferência, você assiste 2 vezes, que vai mudar isso, tá bom? Já vai soltar agora? Posso vazar daqui? Dá uma enrolada, né? Então, beleza, vamos dar uma enrolada.
Não deu para dar enrolada, vai lá. Vamos começar a surpresa da adivinha. Ela tá lá e nem imagina que hoje à noite vai acontecer algo especial. Acompanha aí, bora. Chegou a hora especial da viagem. Essa noite vai ficar pra história daquela menina mesmo. Só Deus pode fazer isso, só eu. Fica aqui que eu preciso falar uma coisa pra você. Dá sua mãozinha à esquerda. Na verdade, essa aqui é uma surpresa, irmãos. Como eu disse, esse é um presente pra você, minha filha. Em 2011, minha vida mudou radicalmente. E o motivo foi o seu nascimento. Minha vida ganhou uma nova cor, um novo brilho e um novo sentido. Desde o dia em que você chegou na minha vida, eu entendi que Deus havia confiado um dos maiores presentes que um pai pode receber. Eu vi seus primeiros passos, ouvi suas primeiras palavras e tenho percebido você se tornando uma jovem admirável. Ser seu pai sempre foi uma das maiores honras da minha vida. Hoje eu quero te dizer algo muito importante. Eu sei que chegará um dia que alguém vai olhar para você e reconhecer o tesouro que eu sempre soube que você é. Um homem que vai se apaixonar pelo seu coração, pela sua fé, pela sua alegria de ser uma linda jovem e uma mulher que eu vejo você aos poucos se tornando. E quando esse dia chegar, eu quero que você saiba que o meu coração estará em paz. Porque eu não estarei perdendo uma filha. Eu estarei abençoando uma nova história que Deus está escrevendo para você. Como pai, o meu desejo é que o homem que caminhar ao seu lado te ame, te honre, cuide de você acima de tudo, ame a Deus sobre todas as coisas. E quando esse homem aparecer, eu quero ter a liberdade de te liberar para ele. Eu quero fazer essa aliança contigo, com você hoje. Você topa? Como símbolo então dessa aliança e desse dia especial, eu escolhi e quero te dar um presente. Use-o como um lembrete de quem você é, uma filha amada de Deus. Tire-o somente no dia que você colocar sua aliança de casada. Até lá, eu quero continuar a te ver como eu tenho visto. Seus caminhos prosperarem e sua intensidade com Deus sempre aumentar. Minha filha, eu te amo, tenho orgulho de você e hoje eu te abençoo para ver tudo aquilo que Deus sonhou para a sua vida. Vamos ficar de pé agora. Em junho do ano passado, eu tive uma conversa com ela e minha esposa e a gente disse para ela: ano que vem você faz 15 anos. O que você quer de presente? Ela falou: quero uma festa. Eu falei para ela: você pode escolher uma festa ou uma viagem? Ela falou: quero uma festa. Eu falei: então tá bom. E a gente queria muito fazer uma viagem. Aí passou uns 4 dias, ela voltou e falou: mas se for viagem vai ser para onde? Eu falei: a festa é sua, a viagem é sua, você escolhe. Ela falou: eu queria ir para Disney. Eu falei: então tá bom. Falei: agora tem que orar vezes 5, né? Porque o dólar... Eu já estava orando para festa. Orar em dólar é vezes 5 orações, né? Aí ela falou assim: papai, mas não tem Disney lá em Paris? Eu falei: tem Disney em Paris. Aí eu orar vezes 6, que o euro é mais caro ainda, né? Então eu quero ir para Disney em Paris. Pode ser? Pode ser, filho. Ok, pode ser bem inseguro, né? Mas eu falei: cara, eu não tinha um pai para ir no final da festinha do Dia dos Pais para ver o desenho que eu fiz para ele. Eu não sei o que é um bairro mais simples aqui, nem precisa falar para mim, para não ofender de repente alguém aqui, mas eu vou falar e você vai entender. Eu cresci no Integração, cara. O Integração, gente, era tipo assim, o resto da galera estava lá. Amigo meu morreu baleado lá dentro do condomínio. Tinha uma favela na frente, assim. Aquilo era quase uma favela também. Eu nunca fui pobre, assim, de passar fome, mas sempre foi muito no limite. Tive um Super Nintendo que minha mãe namorou um cara lá depois que ela separou do meu pai. O cara dormiu um dia na minha casa e no outro dia ele levou embora meu Super Nintendo. Toda vez que eu falo isso, dá uma dorzinha, pastor. Acho que tem que resolver esse negócio em 30 semanas. Aí. Ele sempre lembra tem vergonha desse cara que ele roubou meu Super Nintendo aí. Eu comprei logo um PlayStation 5 esses dias pro Gael. E a gente racha ele, para já pisar na cabeça do diabo. Você levou meu Super Nintendo, agora eu vou comprar um PlayStation 5. Cara, eu pude levar minha filha esses dias lá para a França, lá em Paris. E se você conhece lá, essa torre aí só pisca de 1 em 1 hora e fica rapidinho piscando. E na hora que ela acendeu, na hora que ela piscou, eu arranquei logo o anel do bolso. Ela nem sabia de nada. A Laura não sabia de nada. E a minha oração era assim: Deus, eu não quero que a Laura pense assim: nossa, meu pai me deu um anel da Pandora no pé da Torre Eiffel. Não, isso aí é detalhe. Deus é tão abundante que Ele fez isso, mas eu quero que ela lembre assim: meu pai, Ele me corteja como um homem de honra, Ele me fez eu entender o meu valor.
E naquele abraço que você viu ali, a gente rodando, ela falou no meu ouvido assim: papai, obrigado, porque agora eu entendi mais do que nunca que eu tenho um valor. Era isso, era essa mensagem que eu queria que chegasse no... Porque não é que eu não tive pai, eu não tive nem essa voz dizendo: filho, vai lá, vai dar tudo certo, vai lá, você vai ser um conquistador. Não tive. Eu estou falando coisa para você que é verdade, gente. Eu voltei todos os dias dos pais para casa com o desenho que a professora pediu para fazer na mochila. O meu pai nunca foi num encontro dia dos pais da escola. Meu pai me dava dinheiro, que era um cartão de vale presente no dia do meu aniversário, porque ele não sabia quanto eu vestia, o número do meu calçado. Eu vim conversando, a gente veio conversando no carro. Meu pai é palmeirense, sou São Paulino. Quando o pai torce para o time diferente do filho, teve alguma coisa na paternidade que não funcionou. Ainda mais na rivalidade que é, né? Você está me entendendo, cara? Só que essa é a minha história. E essa é a história da Laura. Porque esse cara aqui, eu não fui num retiro de coach aí não. Não, eu fui transformado por Deus, cara. É o Espírito Santo que entrou aqui dentro. Eu não posso rejeitar a obra redentora de Jesus na minha vida e ficar a vida inteira dizendo: ah, mas eu não tive pai. Ah, mas olha a minha história. E os meus filhos pagando um boleto caro por causa do que eu não corri para resolver. Essa foi minha história. Mas Jesus um dia entrou na minha vida e resolveu. Perdoei meu pai, hoje a gente é brother, a gente é amigo. E a gente seguiu. E hoje, pela graça de Deus, é isso aí que eu estou proporcionando para os meus filhos. É por isso que eu digo para eles: eu vou subir a barra lá em cima. Eu falei para a Laura: se um menino te levar para um restaurante para tomar açaí, para dividir a conta, me fala que eu corro lá e te busco. Porque é esse o padrão aqui, ó. Falei, fala para os moleques começar a guardar dinheiro já agora. Porque para chegar nesse nível não é simples não. Você está aqui, cara, para mudar completamente a história da sua geração. Você está aqui para mostrar para o diabo que ele tentou acabar com a sua história. Você corrigiu ela tão bem que das próximas gerações vão ser muito melhor que a sua. Mas a sua já começa um novo nível. Fecha os teus olhos, guerreiro, e entrega agora tudo que ainda falta para Jesus aí no seu coração. Se você ainda tem alguma resistência, dizer: Deus, eu preciso mergulhar mais, sabe? Eu preciso me interessar mais. Deus quer fazer uma obra maravilhosa na sua vida, cara. Deus quer mexer lá no seu passado, resolver coisas antigas. Porque tem pessoas que precisam ser abençoadas pela sua história. Tem pessoas que precisam ser tocadas por Jesus através da sua história. E eu vou perguntar, porque talvez tenha algum homem aqui que você não entregou sua vida para Jesus ainda, cara. Todo esse ambiente aqui foi preparado para que talvez você chegasse aqui nessa noite e pudesse entregar o seu coração para Jesus. Porque o que você viu sendo testemunhado aqui por aquele guerreiro que restaurou sua família, o que você está vendo acontecendo aqui com tantos homens nesse retiro, nessa mensagem, através desse ambiente, é só Jesus que pode fazer isso, cara. Nós por nós mesmos não temos nada senão a graça de Deus fluindo na nossa vida. E se você está aqui nessa noite e quer entregar o seu coração a Jesus, mudar de vida, você talvez já tentou tanta coisa e hoje você diz assim: eu quero entregar meu coração para Jesus, eu preciso saber que eu sou filho de Deus. Deus vai perdoar os meus pecados? Vai perdoar os seus pecados, guerreiro. E Deus não quer só perdoar os seus pecados, Ele quer escrever uma nova história através de você. Se você está aqui nessa noite, quer entregar o seu coração a Jesus, levanta uma de suas mãos para que a gente possa te ver. Tem alguém nessa situação aqui? Levanta a sua mão. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe aqui no meio também, Deus abençoe você também. Deus abençoe aqui, Deus abençoe aqui, Deus abençoe. Mais alguém? Levanta sua mão, se eu não te vi ainda. Vamos fazer o seguinte, porque vale a pena. Você que está entregando sua vida para Jesus, chega aqui na frente, corre aqui. Não tem exposição nenhuma, a gente só quer receber você como um filho dessa casa, alguém que vai mudar de vida. E quando a gente vê um homem se rendendo a Jesus, a gente celebra, amém, guerreiro? Você pode aplaudir Jesus por esses homens aí? Aleluia! Deus abençoe, guerreiro. Deus abençoe, Bruno. Tamo junto. Deus abençoe, guerreiro. Será que eu posso contar com alguns homens para dar um abraço desses guerreiros aqui? Sai do seu lugar e vem dar um abraço desse guerreiro aqui. Pode chegar aqui na frente.
Será que tem algum homem que está longe da presença de Deus? Você precisa voltar para Jesus hoje também. Tem alguém nessa situação? Você já caminhou com Jesus, você está fora da igreja. Se tiver também, pode chegar aqui. Chega aqui, levantou a mão no fundo ali, pode chegar aqui. Tem mais alguém voltando para Jesus hoje? Deus abençoe, guerreiro. Chega aqui também, nós vamos querer receber você aqui. E nós vamos aplaudir o Jesus e os caras vão vindo para frente. E nós vamos celebrando. Porque quando o homem se rende, o céu celebra essa vitória, aleluia! Nós cantamos aqui nessa noite que o inferno perdeu mais um, não foi isso? E o inferno está perdendo um monte. Fica aqui na frente, a gente vai orar com você. Eu não sei o que vocês fazem, se vocês fazem alguma coisa aí, mas parabéns pela sua decisão, guerreiro. Você vai receber um presente aí, ó. Isso aqui é elite, entendeu? Elite. Vai ganhar presente ainda, pô. É só, isso aqui é família. Isso é ser família. Amém, guerreiro? Essa aqui é sua casa. Esse monte de homem aí são seus amigos. Aqui tem homem de verdade, aqui tem homem de honra, aqui tem guerreiro sendo forjado. Ninguém aqui é perfeito, mas nós estamos buscando ser homens saudáveis. E é nesse ambiente que, em nome de Jesus, vocês podem trazer sua família para estar aqui no final de semana, seus filhos, tem espaço para criança, tem espaço para sua mulher, tem espaço para todo mundo. Amém? Você me ajuda a fazer essa oração? Estendendo as suas mãos para cá. Eu queria chamar o pastor, na verdade, aqui, para fazer essa oração por esses novos decididos aqui. E esse aqui é seu pastor, ó, a partir de hoje. Abençoa essa galera aí, pastor, em nome de Jesus. Depois pode orar pelos homens aí também. Pai, obrigado, Senhor, por essas decisões, por esses homens aqui confessando publicamente que a vida deles pertence ao Senhor. Obrigado, Pai. Abençoa a vida deles, que eles cresçam na fé, que eles venham dar frutos, Senhor, e que eles nunca voltem atrás nessa decisão. Obrigado por essa palavra ministrada, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe.